Na educação à distância, é impossível você pensar o curso da educação à distância sem pensar o material didático. E como o aluno remoto na educação à distância não tem a presença física do professor para fazer as mediações, a presença do professor é uma presença mediada tecnologicamente, via fóruns de interação, chats e etc. e tal. Como ele não tem essa presença física, o material deve, de certa forma, substituir o professor. Então, ele tem que ter uma linguagem dialogal, ele tem que ter um caminho estrutural, do ponto de vista didático, que facilite o aluno transitar de uma sessão a outra, sem perder o foco do que ele está estudando. Ele tem que ter um bom visual, ele tem que ter um visual agradável. Ele tem que ter objetivos bastante claros, que isso já entra numa das questões, né? Os objetivos de aprendizagem, diga-se de passagem, tem que ser objetivos de aprendizagem, não é? Porque a maioria dos educadores, eu constatei uma coisa nesses anos todos de direção de produção de material didático. Eu fazia uns seminários com os professores, dizia assim, olha, você tem que fazer objetivos de aprendizagem. Tá? E quando o professor dá aula, os objetivos da aula, a aula tem que apresentar os objetivos de entrada. A aula tem que ter um elemento motivador de entrada. Mas aí quando o professor chegava com os objetivos eram de ensino, que é diferente. Os objetivos de ensino você coloca num plano mais amplo da sua disciplina, ou do seu curso, ou do seu programa e etc. e tal. Mas os objetivos de um material didático tem que ser um objetivo de aprendizagem. O aluno tem que pegar o material, tem que olhar para os objetivos, tem que dizer assim, eu tenho que chegar aqui. Ou seja, eu tenho que aprender isso. No final das contas, lá na frente, eu tenho que aprender isso. Então, isso se constitui, digamos assim, elementos do material da educação à distância, que muitas vezes, por exemplo, são dispensáveis para o material presencial. Por que são dispensáveis? Porque no material presencial, o material é usado tendo a mediação do professor junto com ele, ou o professor tem o material junto com ele, e o professor sana as dificuldades do aluno em tempo real, ali, não é? Em tempo real. Na educação à distância, vocês imaginem um aluno da educação à distância pegar um professor passar, por exemplo, um texto de Deleuze, não é? O que é um conceito de Deleuze, e botar o menino lá de Luiz Gomes, que saiu do ensino médio, não é? Para ler esse texto e interagir depois na plataforma com ele. Isso é intimidante, vamos dizer assim. Isso do ponto de vista da definição de materiais didáticos para essa situação, isso é digamos assim, um primeiro grande passo para o aluno evadir. Os recursos audiovisuais, né? Quando o professor falou assim, poxa, eu tenho um texto do Deleuze para que esses alunos compreendam. Como é que será, então, fazer com que o nosso aluno surdo compreenda esse texto? Ele vem com uma dificuldade na própria língua, né, escrita no processo de compreensão e leitura desde a educação básica. Ele chega na universidade com essa dificuldade. Tanto que aqui nós temos o curso de Letras Libras. O primeiro semestre é focado tem disciplinas específicas para eles de língua portuguesa, para que eles possam ser introduzidos a essa leitura acadêmica, né? Então, como é que ele vai entender? Então, todos esses recursos. É um vídeo, esse vídeo tem que estar legendado. Esse vídeo tem que ter a tradução e interpretação em Libras. Esse material precisa estar adaptado a ele. Além do texto escrito, eu preciso colocar recursos visuais. Eu preciso partilhar de um letramento visual desse texto. Esse texto ele precisa fazer referências a algumas imagens, né? Então eu vou ter um vídeo legendado, eu vou ter um vídeo traduzido, eu tenho um texto onde eu vou inserir algumas imagens, né? Dentro deles. Eu vou focar nessa questão
vai ter a escrita de sinais, né? Esse texto ele pode estar traduzido para a escrita de sinais também, né? Então são N recursos possíveis na perspectiva multimodal para que o aluno surdo tenha acesso ao texto do Deleuze. E é sempre um problema em escolher os livros didáticos, porque das várias editoras nunca se encontra algo em comum, pelo menos na minha área que abrange as artes. Então o livro vem com artes visuais, música, teatro, né? E vem tudo junto. Então eu me deparei agora escolhendo, acho que de seis livros, eu escolhi 2 que mais ou menos poderia me atender e atender às artes dos colegas e que nem chegam a cumprir todos os bimestres. Então eu acho que isso é um problema sério. Inclusive eu fiz um comentário com a minha gestão, né, sobre isso, que o livro de artes viesse separado, cada um com sua habilidade separada para dar conta dos bimestres, e que realmente os professores tivessem a participação em elaborar, né, esse material, que entende e que conhece toda a realidade da sala de aula, que está vivendo na sala de aula. Então eu só quero reforçar esse ponto que foi dito. Eu jamais, em tempo algum, eu vou culpabilizar o professor por algum malogro que ocorra no processo de ensino-aprendizagem dentro de uma escola pública, estadual ou municipal, que eu conheço bem a realidade porque já fui professor da escola estadual e municipal. Eu poderia estar falando aqui de um lugar paradisíaco para se trabalhar com aluno de ensino médio, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Talvez tenha muitos de vocês aqui que passaram pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Com a estrutura que o Instituto tem, né? Que qualquer professor que se preocupar, e qualquer professor que quiser se formar mediante uma competência ou as competências de produzir e habilidades de produzir materiais didáticos de qualidade, ele tem estrutura. Mas isso não ocorre nas escolas estaduais nem municipais. E também os governos, eles não têm planos institucionais que capacitem os professores para para produzir materiais didáticos de qualidade. Que eu concordo com o que a professora Marta Pernambuco falava. O ideal seria que o professor, mediante sua situação específica, construísse seus próprios materiais, que desse conta, por exemplo, do evento comunicativo do qual ele está participando, que é, por exemplo, a educação lá na sua escola. Então. Mas a gente não pode pensar assim com a situação que nós temos, como o professor Arnaud falou, como é possível pensarmos numa educação paradisíaca num país que é infernal. O nosso professor, ele consegue fazer isso. Ele consegue ser um artista, ele consegue ser um bom tradutor na hora de pensar nas estratégias, na hora de pensar nas múltiplas possibilidades de ensinagem, né, e de aprendizagem. O que nos falta é estarmos compartilhando e pensando acessível. Eu sinto isso na pele, porque meu filho está na escola e ele só aprendeu a ler e escrever porque eu sou pedagoga e eu transferi um quarto lá em casa, transformei em uma sala de aula para poder ele aprender, porque a escola nunca deu conta disso, né? Tá lá esquecido, jogado, eu vou, eu arengo, eu brigo, sabe? Mas é isso. Aí eu fico questionando o seguinte, pelas leituras a gente percebe que em questão de lei, o Brasil está riquíssimo. É um país que, de lei, ele está rico demais. É muita lei que defende, é muita coisa que aqui já assiste tudo isso. Só que na prática, isso não acontece, né? E aí eu fico imaginando, durante todo o processo histórico, essas criaturas vêm sofrendo muita discriminação, muito preconceito.
A gente viu na revista de Martins, né, Lúcia, né, que desde a idade primitiva mesmo, lá na idade antiga, eles eram mortos, né, passaram pela Inquisição, eram mortos, né. Depois eles a questão com a chegada, o advento de Jesus, veio aquela questão da misericórdia, da piedade, né? Depois passaram a ser vistos como doentes, e foram internados, né? Assim, durante o tempo inteiro eles não foram incluídos na sociedade e continuam hoje. A gente está aí com a tecnologia no século XXI, de tanta evolução, e essas criaturas ainda, por mais que a gente se esforce como pai, como mãe, mas a gente percebe que a sociedade ainda olha muito atravessado para eles, né? E eu fico imaginando, isso não será ainda consequência dessa visão capitalista, entendeu? De ver as criaturas não com possibilidades, mas com as suas limitações. Nós ainda focamos o aluno com deficiência pelas suas limitações e não pelas suas potencialidades. Na Europa, né, o indivíduo com síndrome de Down é reconhecido como uma condição. Eu sou Down. Aos 18 anos ele sai de casa, vai viver só, tem o seu trabalho, né? Atualmente existem pesquisas espanholas, né, que afirmam que você não pode afirmar que a pessoa com síndrome de Down tem deficiência intelectual, porque nem todos vêm associada à deficiência intelectual, o máximo que eles têm é uma dificuldade de aprendizagem. Nós temos aqui no Brasil o caso do aluno, né, com síndrome de Down que passou em primeiro lugar no IFAM, Instituto Federal do Maranhão, para a área de TI, né? Nós temos o aluno que passou em Geografia, em quinto lugar, na Universidade Federal do Mato Grosso, se não me engano. Nós temos a Débora Seabra, que é a nossa pedagoga formada aqui, né, no Rio Grande do Norte, não foi na UFRN, mas é daqui, do escritora, né? Então, nós vemos tudo isso, né? Mas o que nos falta, efetivamente, são a aplicação das políticas públicas. O que a gente vem apresentando aqui para vocês é parte de um projeto de extensão aqui da universidade que se chama Formação Docente em Práticas Inclusivas Digitais, Rede de Saberes. O projeto é coordenado por mim, conta com 2 bolsistas, Jássia é uma delas e a Abkeila é uma outra, são alunas do curso de Pedagogia, né? O que nos motivou, né? Então, focando o atendimento educacional especializado, que acontece nas salas de recursos multifuncionais, a gente entende, né, como um espaço de democratização de informações, né, e que o uso dessas tecnologias na prática pedagógica nesses espaços vai exercer um papel fundamental na inclusão e na acessibilidade digital de alunos com deficiência, né? As práticas inclusivas, nesse momento, a gente parte da hipótese que elas podem ser um construto importante no processo de ensino e aprendizagem desses educandos, né, desse alunado. E o objetivo do nosso projeto é investigar o uso das práticas inclusivas digitais para alunos com deficiência pelos professores do atendimento educacional especializado, além de identificar o perfil, a atuação e os sentidos que os professores dessas salas atribuem ao uso das tecnologias de comunicação e informação no AE. A gente também vai promover, né, vai organizar ciclos de estudos nas áreas de tecnologia assistiva, legendagem, objetos de aprendizagem acessível, Libras, desenho universal e pesquisas desenvolvidas na área e fazer o desenvolvimento de práticas inclusivas digitais. Meu nome é Fernando Lucas, vou compartilhar esse painel com o Everton Brito. Nós somos mestrandos do Programa de Inovação em Técnicas Educacionais do DMD, lá da FRN. E aí vai falar um pouquinho para vocês sobre a georrevisão, que foi uma prática educativa digital, foi até, né, alinhada desde com a proposta do evento. Ela foi planejada, de certa forma, que é uma proposta até do nosso programa mesmo, fazer essa integração interdisciplinar. Então, minha formação é computação, a formação do Everton é geografia, e desde o início a gente ficou analisando que prática poderia ser desenvolvida para tornar diferente essa integração no processo de uma revisão, por exemplo. Que prática digital poderia ser utilizada dentro da realidade da escola pública. Então, o LOCUS foi a escola estadual Murilo Beguiru Vanderlei, né, aqui de Natal, foi entrevista de geografia. E no início a gente queria utilizar alguma ferramenta digital que proporcionasse uma mediação diferente com os estudantes, assim como
não necessitasse tanto de recursos da escola. Então, no caso da nossa ferramenta, ela divide em 3 etapas, onde eu tenho o cadastro das questões, e a parte do cadastro das questões eu vinculo os alunos na turma, e a parte dessa vinculação, cada um recebe um cartão, e a parte desse cartão os alunos vão interagindo. Então, essa interação ela pode ser realizada em equipes, né, em grupos ou individualmente. E o principal diferencial é o que é o desafio que o professor tem hoje, que é o feedback instantâneo. Então a gente tinha que usar alguma ferramenta que proporcionasse esse retorno imediato, mas não aquele retorno do reforço negativo, você errou. Não, realmente para que houvesse uma interação. Então o que mais nos surpreendeu, né, nesse experimento foi essa cooperação entre os aprendizes, porque apesar do cartão ser individual, havia troca, havia um diálogo entre eles para que eles pudessem se posicionar. Então não havia uma preocupação tão grande, apesar que a gente teve uma premiação, mas o foco não foi a competição, né, não se precisava de competir. Então, eu sou a Soraya Roberta, sou aluna do Bacharelado em Sistemas de Informação da UFRN, Ceres Campus Caicó, e desenvolvi esse trabalho junto com a minha colega Angélica Medeiros, que é professora, né, lá do Ceres, do meu departamento de computação. E a ideia o título, né, desse nosso trabalho, Manifesto Literário de Poesia Compilada no Ensino de Programação de Computadores, esse relato de experiência, é que a gente trabalha com pensamento computacional, né, desenvolver o pensamento computacional em alunos do ensino fundamental. Eu sou ex-aluna também do IFRN, então venho de uma formação técnica, mas extremamente humanizada e integrada. E lá no IF eu desenvolvi o Manifesto Literário, Poesia Compilada, que justamente tenta juntar a área de algoritmos, a área de programação, com a poesia, com os poemas, né? Eu percebi essa relação ainda no meu ensino médio e vi que dava para trabalhar com isso, né? Algoritmos nada mais é do que sequências finitas de passos lógicos. E os algoritmos, eles podem ser uma receita de um bolo, algo desse tipo. E a gente tem diversas linguagens, né, com diferentes sintaxes, assim como a gente tem a sintaxe no português, a gente tem diferentes linguagens com diferentes sintaxes que a gente pode trabalhar. E aí, percebendo essa relação entre os algoritmos e entre os poemas, ou seja, um algoritmo ele possui uma linha de código, ele possui um bloco de código, um poema ele possui um verso, uma estrofe. Percebendo isso, eu quis desenvolver, né, trazer para a minha graduação, eu sou aluna do 6º período, e comecei no ano de 2016, logo quando eu entrei na UFRN, a desenvolver esse projeto. E aí trabalhar com pensamento computacional. O pensamento computacional não é somente você abrir o Facebook ou abrir uma página na internet e você saber manusear aquele mouse, saber clicar, saber entrar em sites ou até mesmo editar um texto, né, qualquer que seja o editor. Mas pensamento computacional é você refletir e vem justamente ao encontro do que Paulo Freire fala, né? Uma educação crítica em que o aluno ele consiga refletir sobre aquilo que ele está fazendo. E pensar computacionalmente, né, nesse sentido, não é simplesmente você fazer essas coisas assim automáticas. Nós somos do Metrópole Digital, né? E o uso de smartphones de ensino de estatística, práticas de tratamento de informação no ensino fundamental. Tá? É o meu trabalho na escola, que eu fiz uma compilação de alguns resultados e decidi compartilhar essa prática que a gente faz lá na escola, aqui no evento, né? Então a gente começa com o tratamento da informação como um tema interdisciplinar, ou seja, a estatística, a probabilidade sendo estudada numa perspectiva interdisciplinar, com outras disciplinas, para dar significado ao estudo desse conteúdo. E também o estudo, né, de gráficos, de tabelas, do tratamento de informação, da estatística, ela, segundo esses autores, né, ela contribui na aprendizagem de conceitos estatísticos. Então, quando eu uso o computador ou algum ambiente informatizado, né, essas práticas elas são potencializadas. E o Borba e Lacerda, né, traz a perspectiva do um celular por aluno, quando o professor, os alunos, eles têm contato com um único dispositivo móvel, né, um único computador, e conseguem desenvolver práticas com essas tecnologias. E traz também a perspectiva BIOD, ou seja, o aluno ele traz o seu dispositivo móvel
para, junto com o professor planeja a prática e, junto com ele, desenvolve essa prática pedagógica, né? Então, aí está o Banco Interdisciplinar de Recursos Digitais. Tem gente que não gosta que eu faça essa brincadeira, mas é só para ter uma ideia, mais ou menos o que é o BIRD, é que é uma espécie de busca-pé educacional. O BIRD direciona a busca, o resultado, para os outros lugares de origem desses arquivos, certo? Então, só que nesse caso não é um busca-pé, ninguém compra nada aqui, nem geladeiras. E você vai procurar recursos educacionais, recursos digitais. E aí esses recursos englobam uma série de modalidades, jogos, animações, e-books, GIFs, imagens, podcast, já explicando, né, o que é podcast. Então, assim, qualquer tipo de material, em qualquer linguagem, já é considerado um recurso educacional, certo? Então, o professor, no caso, por exemplo, de história, que queira procurar um jogo para o 5º ano do ensino fundamental, dos anos iniciais do ensino fundamental, né, pode vir aqui no BIRD e o BIRD vai direcionar, vai mostrar o resultado desse objeto, segundo as características, as categorias que o professor colocou, para o site de origem desses objetos, né? Então, avaliar na cultura digital é um pouco tentar quebrar esse modelo de avaliação tradicional que a gente tem. Então, quando eu comecei a pensar nessa temática, era pensar de que a gente tem que começar a sair desse modelo, né, tão tradicional, tão arcaico, e começar a criar um novo modelo de avaliação. A gente não tem uma nova metodologia atualmente. A gente está falando agora de um novo jeito de ensinar com a tecnologia. A gente está falando de um novo jeito de aprender com a tecnologia. Então a gente também tem que pensar num novo jeito de avaliar. Tá? Então, uma coisa que me veio muito em mente é que a gente tem que começar a pensar que a avaliação ela tem que ser de uma forma mais sistêmica. Ela tem que entrar num modelo mais formativo. Tá? E não quando a gente faz pedagogia, a gente sempre tem essa noção, né, de como é que é o processo de avaliação, que ela é somativa lá no final do processo, e a gente tem essa avaliação no todo. A avaliação na cultura digital ela tem que ser no processo. Ela não abre mão de que seja no final do percurso do aluno, no final do percurso desse sujeito. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar, quando a gente fala aqui de educação à distância, a gente fala que uma coisa só pode comprometer todo o aprendizado na educação à distância. Como usar os elementos do jogo em uma prática pedagógica de sala de aula, considerando esse aluno hoje que está ligado com as mídias o tempo todo? Aí, para falar em avaliação na educação digital, aí eu retomo a fala da professora Adja, pensar no processo de ensino-aprendizagem, né? E pensar também nesse sujeito. Quem é esse sujeito da avaliação? No nosso caso, de onde nós falamos, é a criança. Pensar nesse conceito de criança, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil apontam que a criança é um sujeito que constrói sua identidade através do diálogo, das interações com o outro, com o meio. E quando a gente pensa nessa criança que está em formação hoje em dia, ela também constrói sua identidade por meio das mídias, né? Porque ela está consumindo o tempo todo, que é o que Mark Prenz vai colocar, que são os nativos digitais. Que muitas vezes, em alguns momentos, existe um embate com os imigrantes digitais, muitas vezes os professores, que estão aprendendo a lidar com essas práticas, com essas mídias. Nossas crianças hoje nasceram no advento da tecnologia, né? Consomem desde pequenininhas, consomem mídia e produzem mídia também. Então, trabalhar com essa criança, pensar em avaliação, pensar quem é esse sujeito, né? O que é que ele produz, o que é que ele consome o tempo todo na sociedade das mídias. Mas esse processo de interação, ele está sendo obrigatório, né? Ninguém usa tecnologia mais da forma monousuário. A gente quer cada vez mais esse trabalho, as redes sociais estão aí, as tecnologias móveis estão aí, a gente cada vez mais é grouper, né? Somos uma comunidade, as redes sociais que não nos deixam mentir. Então, a gente precisa realmente, além desse critério que você falou, da interação,
a gente começa a ver que a questão da avaliação, é uma das coisas que eu escrevi agora, é que como esse aprendizado está cada vez mais sendo colaborativo, a avaliação também ela tem que seguir esse modelo. A avaliação também tem que pensar nos sujeitos de uma forma colaborativa.